Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Você que está em casa também, abra sua Bíblia. Romanos capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 1. Romanos capítulo 6, a partir do versículo 1. Romanos capítulo 6, a partir do versículo 1. Eu vou ler na NVT, versão NVT. Hoje nós temos muitas versões da Bíblia, e a que eu vou usar nesse texto inicial é a nova versão transformadora. Diz assim: devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que, quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte, pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E, assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois, quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre Ele. Quando Ele morreu, foi de uma vez por todas para quebrar o poder do pecado. Mas agora que Ele vive, é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não deixem que o pecado reine sobre seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Pai, fala agora ao nosso coração, é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar. Irmãos, o assunto que Paulo está tratando no capítulo 6 de Romanos é como o crente deve lidar com o pecado. Como devemos lidar com o pecado depois da nossa conversão? Como devemos lidar com o pecado? Qual deve ser o relacionamento entre o crente e o pecado? Então esse é o assunto do capítulo 6, e é desse assunto que nós vamos tratar nessa manhã. Vamos ver o que é que Paulo tem a dizer a respeito do crente e o pecado. Paulo começa com uma pergunta. Esse texto que lemos começa com uma pergunta, e a pergunta é uma pergunta retórica: devemos continuar pecando? Versículo 1, para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Olha a pergunta retórica que Paulo está fazendo. Versículo 1, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça?
Por que Paulo está fazendo essa pergunta? Por causa do que ele havia dito no capítulo 5. No capítulo 5 de Romanos, Paulo havia dito o seguinte, uma afirmação que ele fez: onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E aí alguns crentes de Roma começaram a pensar o seguinte: Paulo, se onde tem pecado, se onde aumenta o pecado, aumenta a graça, por que então não vamos pecar mais ainda, para que a graça de Deus não venha mais e mais sobre a nossa vida? Oh. Olha o que os crentes de Roma estão pensando. Se o meu pecado faz com que Deus derrame mais graça sobre mim, qual é o problema de eu pecar? Porque quanto mais eu pecar, mais a graça de Deus vai se manifestar na minha vida. E aí Paulo soube disso, desse pensamento. Aí ele vai responder agora a essa questão. Ele vai responder. E ele responde no versículo 2. Nós vamos ler, vai aparecer aí na tela. Versículo 2. Ele começa com um enfático não. Claro que não. De forma alguma. Jamais. Que isso nunca passe na sua cabeça. Irmãos, graça não é licença para pecar. Amém? Ah, porque eu estou debaixo da graça, não estou mais debaixo da lei. Oh. Graça não é licença para pecar. Paulo, ele é bem enfático na sua resposta. Claro que não. Jamais. Claro que não. E aí ele vai justificar o não, que ele está dando aqui, o não enfático. Aí ele diz o seguinte: uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Irmãos, uma coisa importante aqui é o tempo desse verbo aqui da frase. O verbo morrer está aqui no passado, amém? Morremos. Algo que já, o que, irmãos? Vai acontecer? Ou já aconteceu? Olha lá, você perdeu essa aula é passado, viu, irmãos? Ó, algo que já aconteceu, mas que muito crente não sabe. Mas Deus está nos dizendo nessa manhã que nós já morremos para o pecado. Não é que você vai morrer. Nós já morremos. Passado. Glória a Deus, ó, é passado, já aconteceu. Eu não vou morrer, eu já morri para o pecado. Agora, irmãos, surge a questão, duas questões aí. O que é que significa morrer para o pecado? Você sabe? Segundo, quando foi que eu morri para o pecado? Essas duas perguntas que nós vamos responder agora, que Paulo vai responder. O que significa morrer para o pecado? Porque aqui Paulo está dizendo que nós já morremos, passou. Então é um fato que não pode ser questionado. Amém, irmãos? É um fato que não pode ser questionado. Todo crente
E nós estamos falando de pessoas que são crentes. Todo crente já morreu para o pecado. O que é que significa morrer para o pecado? Importante dizer, irmãos, primeiro, o que é que não significa, para não haver confusão. Morrer para o pecado não significa que nós estamos imunes à tentação. Todos nós somos tentados, verdade? Alguns estão ainda na dúvida. Se você não é tentado, meus parabéns. Mas a Bíblia diz que todos nós somos tentados. Então, morrer para o pecado não é não ser tentado, porque todos nós somos tentados, inclusive o próprio Jesus. Jesus foi tentado ou não foi, irmãos? Foi. Jesus foi tentado muitas vezes. Inclusive a Bíblia fala de um momento que ele foi tentado no deserto. 3 vezes ele foi tentado. Só que, diferentemente de nós, ele foi tentado e não pecou. Amém? Glória a Deus. Estar morto para o pecado não significa que não pecamos. Vou repetir. Estar morto para o pecado não significa que nós não pecamos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Quem aqui, depois que se converteu, nunca mais pecou? Levante a mão. Vou repetir a pergunta. Quem aqui e tinha gente aí dormindo, irmão. Acordou agora, na hora. Eu vou botar esse tambor agora aqui do meu lado. Muito bom, gostei. Durma para você ver agora, rapaz. Não teve um que deu um pinote da cadeira aí que quase. Quem aqui, depois que se converteu, nunca mais pecou? Não tem, irmãos. Não tem. Nós ainda pecamos. Então, estar morto para o pecado não é não pecar. Então, pastor, o que é que significa? Vamos ver? Significa 2 coisas. Primeiro, estar morto para o pecado significa que você não sente mais atração pelo pecado. Amém? Como você sentia antigamente, quando você não era crente. Você corria para o pecado, sim ou não? Diga a verdade. Você corria para ele. Você amava o pecado. Você se lambuzava no pecado. E você pecava, e pecava, e pecava, e pecava, e pecava. Pastor, mas antes de ser crente eu não roubava, não matava. Mas pecado não é só isso não, irmãos. Pecado não é só matar, roubar, não. Então a primeira coisa, morrer para o pecado, é você não sentir mais atração pelo pecado. Porque você está morto para ele, amém? Uma pessoa morta sente atração por alguma coisa? O que é que vocês acham? Hein? Não. Por que ela não sente? Hein? Porque está morta. Uma pessoa que bebeu a vida toda, um alcoólatra, depois de morto, ele vai sentir atração pela bebida? Hein? Tem certeza? E se no enterro dele, os amigos levavam um bocado de bebida, 51 e cachaça, e botar assim aí, na beira do caixão, aqui meu amigo, eita! Hein?
Ó, a irmã disse aqui, ó, não adianta. Por que não adianta? Porque ele já está morto. Aquela bebida não mais o atrai, porque ele já morreu. Ó, está vendo a diferença, irmãos? De antes por depois? Antes, o pecado nos atraía, porque nós estávamos ainda o quê? Vivos. Ó, mas agora que morremos, o pecado não mais nos atrai. Se o pecado ainda te atrai, alguma coisa está errada na sua conversão. Olha, se o pecado lhe atrai, alguma coisa está errada na sua conversão. Você precisa rever a sua conversão. Precisa rever, irmãos. Então, o pecado não mais me atrai. Isso significa estar morto para o pecado. Voltando ao viciado de bebida. Quando ele morre, ele para de beber? Tem gente que está na dúvida, eu vou perguntar de novo. Irmãos, quando o viciado morre, ele para de beber? Por que ele para? Porque ele morreu. Não estão entendendo? Porque você tem que parar. Por que você tem que parar de fazer isso? Se você já está morto, o que você ainda está fazendo? Ó. Ou então é porque você não morreu. Ó. E aí nós precisamos entender, irmãos, que a santificação vem depois da justificação, viu? Não adianta tentar ser santo sem ser salvo. Não adianta tentar ser santo sem ser salvo. Porque só o salvo tem o poder de se santificar. Amém? O não salvo pode até tentar. E aí ele pode até cair no legalismo. Mas ele não vai conseguir. Irmãos, antes de eu ser crente, eu tentava ser bonzinho. Eu tentava viver uma vida, né? Assim, sem pecar. Mas eu não conseguia. Por que eu não conseguia? Porque eu ainda não estava morto. Eu ainda estava bem vivo. Eu queria fazer as coisas certas, mas eu fazia as coisas erradas. E aquilo que eu não queria fazer, como disse Paulo, eu fazia. Essa é a vida do não crente. Ele não tem forças para viver uma nova vida. Só quem tem forças para viver uma nova vida é o crente que tem o Espírito Santo dentro dele. Mas o não crente, irmãos, ele pode até tentar se esforçar, né? Mas ele não vai conseguir, irmãos. Ele não vai conseguir. Porque a santificação vem depois da justificação. Então, primeiro é a justificação. A segunda coisa que significa que nós estamos mortos para o pecado é que o pecado não tem mais poder sobre a minha vida. Amém? Vamos ler o versículo 7. Pois, quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Na sua Bíblia talvez tenha escrito assim: fomos libertos do pecado. Mas entenda aí que esse libertos do pecado é libertos do poder do pecado. Ou seja, o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida, porque eu morri. Ele pode bater até na minha porta, mas não adianta, porque eu morri. Uma irmã estava me dizendo que o marido dela morreu. E aí chegava lá os cobradores, porque o marido dela deixou algumas dívidas. E os cobradores chegavam lá batendo. E batia. E ela ficou chateada, porque ela dizia: ó, meu marido já morreu. Aí eles ficavam lá batendo, né? Aí ela disse: ó, aqui o endereço onde ele está. Tá, vocês venceram. Aqui o endereço. Aí botou lá, cemitério tal, quadra tal. E vai cobrar dele lá. Irmãos, ó. Irmãos, o pecado perde o poder sobre nós. Amém? A bebida não tem mais poder sobre
O defunto, sim ou não? Tem mais poder. Qual é o poder que ela vai exercer mais? Perdeu o poder. E Paulo, inclusive, irmãos, ele chega a usar na carta aos Romanos o exemplo da escravidão. Naquela época era muito comum. O escravo, ele podia passar a vida toda como escravo. E ele tinha um senhor que mandava nele, que dizia para ele: faça isso, faça aquilo. Ele tinha que obedecer. Mas quando o escravo morria, o que acontecia? Ele saía debaixo da escravidão. Ele não era mais escravo, morreu. O senhor dele não podia mais ficar mandando. O senhor não tinha mais poder sobre ele. Morreu, acabou. É isso, irmãos. Quando o pecado bater na tua porta, você vai dizer: eu morri. Eu morri. Morreu, tá bom, meu irmão. Ele não tem mais poder sobre você. Você pode até pecar, mas você não vai viver debaixo do pecado. Amém? Uma coisa, irmãos, é a gente pecar ocasionalmente. Isso acontece. A realidade nos mostra que isso acontece, que a gente ainda peca. Mas crente não pode viver debaixo do poder do pecado, irmão. Não. Deus já nos deu a nossa carta de alforria. Amém? Não, o pecado não tem mais poder sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Então isso é o que significa estar morto para o pecado. É você não sentir mais atração para o pecado. É você não viver dominado pelo pecado. O pecado não exerce mais poder sobre você. Agora, a questão é: quando foi que nós morremos para o pecado? Você sabe? Em que momento da sua vida você morreu para o pecado? Vamos ver. Isso é muito importante, irmãos. Nem todo crente sabe disso. E o diabo não quer que você saiba dessa verdade, viu? O diabo não quer que você saiba dessa verdade. Olha quando foi que nós morremos para o pecado. Versículos 3 a 5. Nós vamos ler. O poder do pecado sobre nós foi quebrado quando fomos batizados em sua morte. Morte de quem? Jesus. No batismo fomos sepultados, com ele na morte, para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo Pai com poder glorioso, também nós vivamos uma vida nova. Vocês se uniram com ele na sua morte e ressuscitaram como ele ressuscitou. Deixa esse texto aí na tela, volta para esse texto, deixa ele aí. Isso. O poder do pecado foi quebrado quando, irmãos? Quando fomos. Olha, irmãos, aqui uma referência ao batismo. Quem já é batizado aqui? Glória a Deus. Os irmãos estão vendo a importância do batismo? Embora o batismo não nos salve, o batismo não salva, mas ele tem uma importância muito grande, porque o batismo, irmãos, dramatiza, representa a nossa morte com Cristo. A Bíblia fala, embora a gente não entenda isso muito bem, mas a Bíblia fala que quando Cristo morreu na cruz, nós morremos com Ele. E quando Ele ressuscitou no terceiro dia, nós ressuscitamos com Ele. Irmãos, os teólogos tentam explicar isso aqui, mas é difícil às vezes entender com a nossa mente humana. Mas o fato é, a Bíblia diz, Paulo está dizendo, que quando Cristo morreu na cruz, nós morremos com Ele, morremos para o pecado. E isso é representado no ato do batismo. Batismo. Por que, irmãos, no batismo a pessoa é mergulhada na água e depois ela é tirada da água? O que significa aquele mergulho? Sepultamento. Morreu,
você está morrendo, ó, vai morrer, vai morrer. E aí quando puxa a pessoa, ó, você vai ressuscitar, ressuscitou. Glória a Deus. Ó, é por isso, irmãos, que nós cremos, acreditamos, as igrejas batistas e muitas outras denominações, que a forma correta de batismo é por imersão, porque essa é a forma que representa a nossa morte e a nossa ressurreição. Porque os irmãos sabem que tem outras formas de batismo, né? Tem imersão ou aspersão, mas a forma, irmãos, que mostra essa realidade de morte e ressurreição é o batismo por imersão, ou seja, mergulha, morre. E tem gente que tem que morrer, mal desgraçado, levanta, ó, você já morreu, diga para quem está ao seu lado, você está do lado de um defunto aí, viu, meu irmão? Você está falando com um defunto aí, viu? Por isso, irmão, não seria errado, num convite de batismo, olha, irmão, não estou dizendo para fazer isso não, viu? Você que vai ser batizado dia 7, né? Mandar para os seus colegas de trabalho, amigos, convido você para o meu sepultamento. Vai acontecer no dia 7 de setembro, às 10 horas da manhã, na IBMI, compareça. Eita, pensou? Ele não vai entender nada, né? Mas na realidade é isso, irmãos. É um sepultamento, amém? Nós morremos na cruz com Jesus. E o batismo representa o nosso sepultamento. É uma dramatização, o batismo. Ó. É isso, irmãos. Então nós morremos com Cristo, mas também não vamos nos esquecer que nós ressuscitamos com Ele. Glória a Deus, aleluia, palmas para Jesus. A gente ressuscita com Ele também. Agora, irmão, ressuscita para quê? Para uma nova vida, irmãos. Jesus, depois que ressuscitou, Ele passou a viver uma nova vida, uma vida 100% gloriosa. Ó, aquela glória que Ele tinha antes com o Pai, e que foi limitada durante a vida terrena aqui. Quando Ele ressuscitou, Ele recebeu de volta aquela glória 100%, amém? Irmãos, quando nós nascemos de novo, é para viver uma nova vida. Não podemos viver a vida antiga, não. Lázaro, quando saiu do túmulo, saiu para o quê? Para uma nova vida, né? Disseram, Jesus disse, tira a faixa dele, porque ele estava todo o quê? Enfaixado. Não, tira a faixa dele. Olha, já agora Lázaro vai viver uma nova vida, amém, irmãos? Quem está em Cristo é uma nova pessoa, amém? Tem que ter uma vida nova. Da perspectiva divina, a morte de Jesus foi também a nossa morte, viu? A morte de Jesus foi a nossa morte. A ressurreição de Jesus foi a nossa ressurreição. Glória a Deus. Então os irmãos entenderam o que é que significa morrer para Cristo e quando nós morremos para Cristo? Entenda bem isso, que isso é fundamental na vida de um cristão, viu, irmãos? O diabo não quer que você entenda assim, que você saiba disso, mas é importante você saber, para você não viver mais dominado pelo pecado. Deus já te deu todas as condições para você vencer o pecado. O Espírito Santo está dentro de você. Agora, irmãos, esse texto também diz, e isso está ligado ao nosso assunto, no versículo 6, que a nossa velha natureza foi crucificada com Cristo. Olha aí a nossa morte. Vamos ler, o versículo 6 diz assim, ó, sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo. Qual é a razão? Para que o pecado, não tivesse mais poder sobre nossa vida, e dele deixássemos de ser escravos. Quem é essa velha natureza aí que Paulo está falando? Quem é a velha natureza?
é a pessoa, irmãos, que nós éramos antes de ser crente. Se lembra de você antes de ser crente? Se lembra? Como você era antes de ser crente? É a nossa antiga maneira de viver. A nossa antiga maneira de viver. O nosso eu, a nossa natureza adâmica foi crucificada com Cristo. Está na cruz. Cruz significa o que, irmãos? Ó, cruz é o que? É morte. Não é verdade? Cruz é morte. Então nós fomos o nosso antigo eu. O eu, a Bíblia até tem algumas traduções que falam o eu pecador. Ó, o eu pecador. Foi o que? Crucificada. A velha natureza, ó, foi crucificada. Só que essa velha natureza ainda está dentro de nós. E de vez em quando ela quer o quê? Descer da cruz. Sim ou não? Diga a verdade. Hein? Ela quer ou não quer? Eita, rapaz. Se você deixar, irmãos, ela quer mandar de novo em você. É ou não é verdade? Não brinque com ela não, viu, meu irmão? Não brinque não. Porque ela está, a Bíblia fala que o pecado está o quê? À espreita. Ó, é só dar uma chance, brecha. Apesar de já termos morrido para o pecado, nós temos que manter a nossa posição de morto todos os dias, amém? Aí vem para a prática, eu tenho que morrer, apesar de ter morrido com Cristo, eu tenho que morrer todos os dias também, amém, irmãos? Volta e meia, a velha natureza, irmãos, quer se manifestar. Volta e meia, ela quer se manifestar. E aí você precisa vigiar o tempo todo. Paulo disse: esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Ó, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Ele está falando sobre essa luta, viu, irmãos? A luta do crente contra o pecado. Só que essa luta já é uma luta ganha. Amém? Glória a Jesus. É uma luta ganha. Se você tomar posse das armas espirituais, né? Porque a Bíblia fala, irmãos, que o pecado não tem mais poder sobre nós. Não tem como ele ganhar essa guerra se você estiver na presença de Deus, cheio do Espírito Santo. Não adianta. Não adianta. E aí, quando a velha natureza vem, você tem que lembrá-la de que ela já está morta. Você diz para ela: você já está morta. Você não tem mais nenhum direito na minha vida. Você mandava em mim antes, mas quem manda agora sou eu, o Espírito Santo. Amém, irmãos? Ó, quem manda agora é o Espírito Santo. Você tem um outro dono agora. Aleluia. Glória a Deus. Como é que você lida com sua velha natureza? Como é que você lida? Irmãos, é importante nós não alimentarmos a nossa velha natureza, viu? Cuidado. Porque tem crente, irmãos, que fica alimentando a velha natureza, vendo coisa que não deve ver, indo para lugar que não deve ir. Olha, está alimentando, em vez de ler a Bíblia, está lendo outras coisas. Olha, está alimentando a velha natureza. Aí ela vai ficar mais forte que você. Ó, alimentando a velha natureza, a gente deixa de alimentar quem? O Espírito Santo. Ó, e quem vai ganhar essa guerra, essa luta? Porque a Bíblia fala que o nosso espírito luta contra a nossa carne, e a nossa carne luta contra o nosso espírito. Quem vai ganhar a guerra? Depende de quem você alimentar mais. De quem você alimentar mais. Se você alimenta o seu espírito, ele vai estar sempre forte, amém? E alimentar o espírito, irmãos, é alimentar todo dia, amém?
Ou você só alimenta ele no domingo? No domingo, ele vem, aí ouve a palavra, lê a Bíblia, ora. Mas, meu irmão, de segunda a sábado, é só carne. Tome-lhe carne, tá? Carne, tome. E está alimentando a carne. Olha, aí pronto, coitado do espírito. Fica fraquinho. Não, irmãos. Então, ó, a nossa velha natureza, qual é o lugar dela? Cruz. Você está com uma vontade grande aí de falar mal do irmão, olha. Não, é cruz. Amém, irmãos? Eita, que o amém foi pouco. Amém, irmãos? Não, carne. Isso é, olha, você quer xingar ele, quer anarquizar com o irmão. Não, irmão, olha, com o vizinho. Olha, é cruz, amém, irmãos? Cruz, amém. Agora, pregue a sua velha natureza bem pregada, viu? Não use alfinete, não. Use. Tem gente que usa alfinete para pregar a velha natureza, alfinete. Não, irmão, tem que ser, prego, prego. E aí, prego, tome-lhe prego. Olha. Amém, irmãos? Porque, irmãos, eu nunca vi, tem crente que a velha natureza se manifesta tão fácil, tão rápido, né? É só olhar para ele diferente. Está olhando por quê para mim? É o caso. Meu irmão, que é isso? Imagina se você se perturba com um olhar assim, porque olhou, você já quer tirar satisfação por causa de um olhar. O fulano que passou deu uma buzinada do seu lado, você já buzina. Meu irmão, eita, que esse velho homem ainda está vivão aí dentro. Não morreu, não? Foi? Hein? É porque ele não matou direito. Tem que ser de morte matada, irmão. Amém, irmãos? Então, hoje você vai matar esse homem. Entendeu? Você não matou direito. Pega um canhão agora. Ó. Por que, irmão? Fica nessa brincadeira, vivo, morto, vivo, morto, vivo, morto. Meu irmão, vamos parar com essa brincadeira. Diga para quem está ao seu lado, vamos parar com essa brincadeira, meu irmão. Uma hora ela está morta, outra hora ela está viva, outra está morta. Aqui ela está morta, né? Isso se supõe. Aí chega aí na rua, olha ela de novo. Já saí da igreja. Ui. Aí quando vem para a igreja, ela se acalma. Olha, vá para a cruz agora. Vá para a cruz. Vá para a cruz quem está na igreja. Vá para a cruz. Aí ela vai. Aí quando sai daqui, ela desce. E aí, meu irmão, sai de baixo. Não, irmão, está errado isso. O lugar dela é permanentemente na cruz. Amém, irmãos? Então, irmãos, a Bíblia diz, Paulo está dizendo, que Cristo morreu. Isso é muito importante também, irmãos. Ó, tem crente que não sabe disso. Cristo morreu não somente para perdoar os nossos pecados, ou seja, para nos justificar e nos dar salvação. Ele morreu também para quebrar o poder do pecado sobre nós. Porque, irmãos, se Jesus tivesse morrido só para nos justificar, nós ainda continuaríamos debaixo do poder do pecado. Mas não, a Bíblia diz que quando ele morreu na cruz, a morte dele serviu para quebrar o poder do pecado sobre nós. O pecado perdeu a força, irmão. Glória a Deus. O pecado tinha muita força antes de você ser crente. Tinha ou não tinha? Tinha. Tanto tinha que você era escravo dele, sim ou não? Você, irmãos, as pessoas aí fora não sabem disso, mas elas são escravas do pecado. E elas não conseguem se libertar do pecado. Elas até algumas tentam, mas não conseguem. Querem, mas não conseguem. Porque elas são o quê? Escravas. Elas não conseguem parar de pecar. Essa é a diferença entre o crente e o não crente, irmãos. O crente tem condições de parar de pecar. Amém? O não crente não tem, mas o crente tem. Se ele quiser, na força do Espírito Santo, ele para. Ele para. É só ele decidir. Não, eu vou tomar posse agora da minha vitória. Olha o que diz o versículo 10, irmãos. Quando ele morreu,
Foi de uma vez? Para o quê? Olha aqui, uma outra razão pela qual Jesus morreu. Não somente para nos justificar, mas para quebrar o poder do pecado. Glória a Deus, irmãos. O poder do pecado foi quebrado por Jesus na cruz. Então, o pecado não tem mais poder sobre a minha vida. Se eu sou crente, ele não tem mais poder não. Ele não manda mais em nós, amém? Ele não manda mais em mim. Irmãos, depois que eu me converti, o pecado não mandou mais em mim não. Eu tinha, irmãos, um pecado que eu cometi, era carnaval. Meu irmão, o carnaval mandava em mim. O carnaval tinha um poder sobre a minha vida terrível. Eu não conseguia, irmão, ficar sem brincar carnaval. Era todo ano, eu ficava na rua do início ao fim do carnaval, ficava no carnaval. E era um pecado que me dominava. Irmão, depois que eu me converti, e eu me lembro, irmãos, que eu me converti, olha só, uma pessoa dominada por carnaval se converte faltando 2 meses para o carnaval. Misericórdia. Eu me converti, irmãos, eu já estava preparando tudo para o carnaval. Eita, já estava fazendo plano. Eu vou atrás de que trio elétrico, Tapajós, Saborosa. Era o trio elétrico da época, viu, irmão? Tinha um Tapajós, Saborosa. Eita, qual vai ser o trio elétrico que eu vou atrás? Eita. Aí eu me converto, faltando 8 semanas. E agora, irmão? Aquele que era dominado pelo carnaval se converte pouco antes. Eita, irmãos, essa foi a grande prova que eu me converti, viu? Uma das grandes provas que eu me converti. Irmãos, quando eu me converti, eu perdi o interesse total pelo carnaval. Perdi o interesse total pelo carnaval. Aquele que, era fanático pelo carnaval, perde o interesse pelo carnaval. E sabe para onde é que eu fui, irmão, naquele ano? Eu me converti em 80. Aí eu fui, sabe para onde? Para casa do meu tio, lá em Itapuã, que ele tinha uma casa de praia, minha mãe foi. Minha mãe ficou até surpresa, né? Apesar de que eu já era crente, mas eu fui passar o carnaval lá numa casa de praia. Eu que gostava do carnaval. Olha que coisa, irmãos. É assim que Deus faz, viu, irmão? Deus liberta a gente do poder do pecado. Agora, olha a ironia de Deus. Anos depois, aí ele me diz assim: agora você vai voltar para o carnaval. Mas é Deus dando prova, irmãos, que quando uma pessoa é transformada verdadeiramente. Como é que eu, viciado no carnaval, vou agora voltar para o carnaval para evangelizar? Irmãos, que tentação terrível é ou não é? É como você falar para um ex-viciado: olha, eu vou te dar um campo missionário. Você vai agora visitar todos os bares para evangelizar. Um viciado, foi viciado em bebida, agora vai entregar folheto em mesa de bar, né? Mas, irmãos, quem está em Cristo é uma nova criatura. Amém. Não é mais dominado, irmãos. E agora, irmãos, e aí eu comecei aí em 2000. E meus irmãos, é aquele ambiente que antes me agradava tanto. Eu passei e só estou lá até hoje evangelizando porque Deus manda. Porque não é mais o meu ambiente. Não me agrada mais estar ali. Amém, irmãos? É isso que Deus faz. E pode fazer na sua vida também. Amém, irmãos? A Bíblia diz, irmãos, que nós devemos, vamos ver o versículo 11, devemos nos considerar mortos, para o pecado, e vivos para Deus. Considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. O que é considerar, irmãos? A palavra considerar aí, ela tem um sentido diferente do que a gente está acostumado. Considerar isso significa o seguinte, presta atenção, isso é importante. Considerar aqui não é levar em conta só o fato, mas é você agir em função do fato.
O que Paulo está dizendo é que aconteceu o fato, vocês morreram para o pecado, então hajam de acordo com esse fato. Considerem, é agir em função de um fato. Amém? Nós temos que agir de acordo, irmãos, com o que está na Bíblia. A Bíblia diz que nós já morremos para o poder do pecado, então eu tenho que agir de acordo. Isso que é considerar. Irmãos, só tem duas opções: ou estamos vivos para Deus e mortos para o pecado, ou estamos vivos para o pecado e mortos para Deus. Pastor, não tem um meio termo aí? Não tem não. Ou você está vivo para Deus e morto para o pecado, ou você está vivo para o pecado e está morto para Deus. A Bíblia não dá outra opção. A Bíblia não dá, irmãos. Nós temos que ver isso, decidir isso. Agora, vamos à parte prática. Se eu já estou morto para o pecado, como é que eu devo agir? 3 coisas que a Bíblia fala, viu, irmãos, aqui importantes. Como é que eu devo agir? 3 atitudes. Primeira, se eu estou morto para o pecado, eu não posso deixar o pecado me dominar o meu corpo. Vamos ler, versículo 12. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Não deixem o quê? Domine e faça com que vocês... Irmãos, o pecado opera através de quê? De quem? Do corpo. O pecado precisa de um corpo para operar. Você lembra como você entregava o seu corpo para o pecado antes? Porque ele age por meio do corpo. E nós então, como diz aqui a Bíblia, como Paulo diz, não deixem que o pecado domine o corpo de vocês, como dominava antes. Dominava ou não dominava? Dominava. Por exemplo, o pecado dominava a sua boca, não dominava? Você falava palavrão, falava, né? Xingava os outros, não xingava? Falava mal do vizinho, não falava? Não falava mal do vizinho. Murmurava. Era o pecado, dominava a sua boca. Hoje, o pecado não pode mais dominar a sua boca. Amém? O pecado dominava o seu ouvido. Dominava ou não dominava? Dominava. Você ficava emprestando o seu ouvido para ouvir besteira. Piada sem né, imoral. Irmão sabe, né, irmão, que a gente pode pecar com qualquer parte do corpo, amém? Agora tem uns que pecam mais com uma parte do que com outra, né? Por exemplo, a língua. Eita, irmão. Por isso que Tiago fala, né, que a língua é o quê? É um fogo que incendeia uma floresta, né? Eu acho que, irmãos, que a parte do corpo que o crente mais peca é a língua. É ou não é verdade? Qual é o tamanho da sua língua? Pega uma régua aí e meça quando chegar em casa. Ela é pequena, é ou não é? Tiago diz, ela é pequena. Mas, bichinha. E ela fica escondida, né? Mas, irmãos, quando ela começa a agir, sai de baixo. Ela mata a gente, destrói reputação. Eita, meu irmão, o que essa bichinha pode fazer? Né? Por isso que tinha um pastor que quando ia batizar, ele dizia assim, coloca a língua para fora. Para batizar a língua também, irmãos, Olha, coloca a língua para fora. Eu acho que no batismo do dia 7 eu vou fazer isso agora, viu? Bote a língua, não, bote a bichinha para fora. Isso é uma cobra, uma serpente. Precisa ser domada, domesticada. Coisinha braba essa mesmo. Que até dentro da igreja ela fica, né? Olha.
Irmãos, o pecado opera por meio do corpo. Não posso deixar que ele domine. O pecado ainda nos ronda, ele quer usar o nosso corpo. Vamos ver o versículo 13? Olha o que é que diz o versículo 13. Não deixem. Quem tem que não deixar sou eu, viu, irmão? Não, é você. Não deixem que nenhuma parte do seu corpo sirva como o quê? Instrumento do mal para o pecado. Nenhuma parte, boca, olhos, ouvidos, pés, olha, nenhuma parte. Você chega, estão fofocando ali, olha, meu ouvido não é para isso não, viu? Olha, estão falando mal do pastor, eita, olha, meu ouvido não é para isso, olha, eu não quero pecar com meu ouvido, olha, se afaste, amém, irmãos? Ó. Então, primeiro, isso. Segundo, vamos lá. Não oferecer ao pecado, mas oferecer a Deus. Versículo 13. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Entreguem-se. Ofereçam. Primeira coisa, entreguem-se inteiramente a Deus. Entregar, você já fez isso? Às vezes a pessoa se converte, irmão, e não se entrega inteiramente a Deus. Você tem que se entregar totalmente, né? Entregar tudo, né? Dizem, né, que a hora que o crente mais mente, irmãos, é quando ele canta. Tem aquela música assim, né? Da oferta, nunca mais a gente cantou aqui. Tudo a Cristo a ti entrego, tudo sim, te darei. Ô caba mentiroso, vai embora, rapaz. Está entregando tudo a Deus. Olha, vai mentir em outro lugar, rapaz. Igreja não é lugar de mentir, não. Irmãos, mas diz a Bíblia que nós devemos entregar tudo. Entreguem-se inteiramente a Deus, corpo, alma e espírito. Eu sou do Senhor. A gente canta aquela também, essa é mais moderna, né? Então não conhece. Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Tan, 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 tan. Meu Deus, este mundo eu não volto mais. Aí Deus está dizendo, sim, mentiroso. Irmão, cuidado com o que você canta, viu? Entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estão mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo. O que é oferecer? Colocar à disposição. O seu corpo está à disposição de Deus? Tá? E se Deus te mandar, vá ali, vai evangelizar no carnaval, você vai? Não vou não, porque é isso e que aquilo. Mas seu corpo não está à disposição de Deus, por que você não vai? Você disse que seu corpo era de Deus. Se é de Deus, ele pode usar como quiser, amém? Sim ou não? Se você é de Deus, ele pode te mandar onde ele quiser mandar você. Fazer o que ele quer que você faça. Até porque é bom lembrar que nós não somos mais escravos do pecado, mas a Bíblia diz que nós somos escravos de Deus, amém? Escravo não tem vontade, escravo vai onde o Senhor deve mandar, amém? Você é escravo de Deus? Olha que Deus está ouvindo aqui, viu? Se você disser que você é escravo de Deus, se prepare, porque ele aí vai agora, você é meu escravo, amém, glória a Deus, é bom eu saber disso. Antigamente a gente cantava uma música que falava muito sobre isso, sobre consagração. Irmãos, nós precisamos de crentes mais consagrados. Nós precisamos consagrar mais a nossa vida. O problema nosso é que a gente não consagra a nossa vida a Deus. A nossa vida não está tão consagrada a Deus como deveria estar. Esse que é o problema, irmãos. A gente vem para a igreja, a gente canta, a gente oferta, mas está faltando consagração. Está faltando consagração. E aí a gente cantava aquele hino 429. A ti seja consagrada minha vida ao meu Senhor. Quem conhece? Só Raimunda? Olha.
Irmãozinho 4:2:9. E sabe o que é que diz lá? Lá assim diz assim, ó: eu vou consagrar minha vida, meus momentos, meus dias, minhas mãos, meus pés, minha voz, meus lábios, minha inteligência, minha prata, meu ouro, minha vontade e meu desejo. Amém? Consagrar tudo, irmãos, amém? Você já consagrou o seu dinheiro ao Senhor? Hein? Olha, irmãos, quem consagra o dinheiro a Deus não tem dificuldade de dizimar, viu? Quem tem dificuldade de dizimar é porque não consagrou o dinheiro a Deus ainda. Não consagrou o dinheiro a Deus. Aí tem uma dificuldade terrível de dizimar, de ofertar. Ó. Tem uma, aí não é um hino, mas é mais uma canção que fala sobre essa realidade, que diz assim, ó: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Você está entendendo? Que é só quando você deixar tudo no altar que Deus vai se manifestar na sua vida. Mas só quando você deixar tudo. Pastor, eu já deixei 99,9. Não. Deus está dizendo o quê? Tudo. Ó, e Deus aqui nessa manhã, Ele sabe quem já deixou tudo e quem ainda não deixou tudo. Eu não sei, mas Deus sabe. E para você que ainda não deixou tudo, Deus está dizendo: deixe tudo hoje no altar, e Ele aí vai fazer uma obra tremenda na sua vida. Você vai sentir poderosamente a mão de Deus agindo na sua vida, mas somente quando tudo estiver no altar. Versículo 19. Antigamente, vocês ofereciam as partes dos seus corpos para serem escravos do mal, vivendo só para o pecado. Isso é verdade ou não é, irmãos? Hein? Diga, é verdade, sim. Eu oferecia mesmo. Agora, diga agora, da mesma forma. Olha, irmãos, grife essa palavra, da mesma forma, porque nem sempre tem sido da mesma forma, viu? Da mesma forma que você entregava, oferecia o seu corpo para o mal, ofereçam as partes dos seus corpos para serem escravos do bem, vivendo só para Deus. O que é que Paulo está dizendo aí, irmãos? Que nós devemos ser tão dedicados em servir a Deus hoje, como éramos dedicados em servir ao pecado. Devemos ser tão dedicados em servir a Deus hoje, de como éramos dedicados a servir ao pecado. Eu tenho isso sempre na minha vida, irmãos. Eu falo assim: se antes de eu ser crente, eu saía na quinta-feira de noite, de manhã, quinta-noite, e só voltava para casa na quarta-feira de cinza, por causa do carnaval. Olha o que é que eu fazia, irmãos. Passava 5 dias fora de casa. 5 dias. Por que eu não posso fazer isso hoje? Um sacrifício hoje para Deus. Sim ou não? Por que não? Agora, irmãos, tem crente que quando estava no mundo era mais dedicado ao diabo do que é dedicado a Deus hoje. Vou repetir, eu sei que isso é duro, mas receba em nome de Jesus, porque não sou eu que estou falando, é Deus que está falando aqui. Vou repetir isso aqui que eu acabei de falar. Tem crente, mas eu acho que aqui não tem nenhum desse, então não se preocupe não, que não é com você.
Tem crente que quando estava no mundo, era mais dedicado ao diabo e ao pecado do que é dedicado a Deus hoje. Porque hoje tudo é difícil. Choveu, não vou para a igreja. Olha, eu não quero pecar não. Mas quando você não era crente, podia chover o que for, você ia lá para onde você queria ir. Eu não ia para a festa lá, eu não ia. Diga a verdade. Você ia, rapaz. Oxe, você ia. Era só chamar. E hoje, por que não vai? Quando Deus fala, vai ter um evangelismo ali na Barra, né? Não vai. Mas na cachaçada antigamente, para ir para a festa ia. Mas basta cair um pingo, está pingando, não vou não. Outro diz assim, parece que vai chover, não vou não. Oi, rapaz, não, tá. Mas meu irmão, me lembro que o jogo aqui era 17 horas, eu chegava na Fonte Nova 11 horas da manhã. Meu irmão, eu saía do Largo 2 de Julho carregando bambu, arrastando bambu. Eu passava aqui pela frente, nunca sabia que aqui tinha uma igreja, nem mais. Porque eu era o guardador das bandeiras do Bahia. Eu guardava as bandeiras. Minha mãe lavava as bandeiras. Eu levava as bandeiras para lavar na minha casa. E os bambus eu carregava. Eu sozinho não, né? Tinha outro pessoal comigo, mas eu saía arrastando bambu para essa Joana Angélica toda. Aí. Porque naquela época era permitido, viu, irmãos, entrar com haste, com esse tipo de bandeira, bambu, essas coisas. Hoje não pode mais, né? Você levar bambu. Mas, olha, irmãos, meu irmão, eu fazia cada coisa pelo Bahia, irmão. Eu viajava, irmão. Viajava, colocava minha vida em risco, irmão. Eu me lembro uma vez, irmãos, acho que foi em Alagoinhas, eu saí corrido do estádio, né? Fui encontrar abrigo na casa de uma mulher lá que deu abrigo para mim e para os outros torcedores do Bahia. Eu puxando canivete dentro do estádio, irmão. Colocando a minha vida em risco, irmão. Procurando briga com os outros. Foi Deus que poupou minha vida, irmão. Eu podia estar morto hoje. Mas eu era muito o quê? Dedicado. Por que não vou ser hoje? Hein? Pense nisso, viu? Deus está te falando aí ao seu coração. Pense nisso. Irmãos, não podemos ser menos consagrados a Deus do que um não crente é dedicado ao pecado, viu? Pergunta você vive uma vida consagrada a Deus? E para terminarmos, irmãos, nós vamos ler, vamos pular aí alguns textos. E aí tem o seguinte, irmãos, versículo 14, só para 14a isso, porque o pecado não terá domínio. Irmãos, é impossível um verdadeiro cristão viver na prática do pecado, viu? É impossível, vou repetir, é impossível um verdadeiro cristão viver na prática do pecado. Sabe por quê? Porque a árvore boa não pode produzir o quê? Maus frutos. E nem a árvore ruim pode produzir bons frutos. Olha, irmãos, a árvore boa não pode produzir frutos ruins. Ou seja, se um crente, se diz crente, vive na prática do pecado, é porque ele não é árvore boa, ele é árvore ruim. Ou seja, ele não se converteu. Por isso, irmão, não adianta, não se converteu. E se uma pessoa vive na prática do pecado, é porque ela não é crente, ela é árvore ruim. E árvore ruim não pode o quê? Produzir bons frutos. Não adianta aconselhar, não adianta orar por ela, é porque a árvore ruim, é a raiz é ruim. Não vai produzir frutos bons, não adianta insistir para que uma pessoa que não é crente viva uma vida reta, de santidade ao Senhor. Não adianta. É como você pedir a um porco, ó porco, viva limpo e cheiroso. Hein? Fala isso com o porco. Você tem porco? Chama o porco e diz assim: porco, eu vou te dar um banho, perfume da natura,
botar um lacinho na sua cabeça. Aí solte. O que é que ele vai fazer? Hein? Eu não estou falando desse porquinho da Índia não, viu, irmão? Porque o porquinho da Índia fica cheiroso, né, dentro de casa, né? Não tem um porquinho da Índia? Eu estou falando desses porcos aí porco mesmo, viu, irmão? Não adianta, irmãos, a mudança tem que ser de dentro. Se você está lutando e não consegue, lutando contra o pecado, não consegue, você vive dominado pelo pecado, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Você não nasceu de novo ainda. Esse que é o problema. Não adianta. Você pode se esforçar, pode lutar, pode jejuar, pode subir montanha, pode descer montanha. Não adianta. Tem que haver uma mudança no seu coração, interior. Não adianta. Não adianta. Por que é que o porco age assim? Por que é que ele gosta de pocilga? Porque está na natureza dele. Faz parte da natureza dele. Por que é que a pomba não gosta de sujeira? A pomba é um animal, não gosta de sujeira. Porque está o quê? Na natureza dela. Vocês estão entendendo? Por que é que o urubu gosta de carniça? Hein? Olha, não adianta. Urubu, tem carne fresca aqui, tome. Urubu, comprei hoje, tome. Urubu. Ele vai olhar assim, que comida ruim. Eu quero a minha carniça lá. Olha. Não ofereça comida do dia para o urubu não, porque ele não vai querer não, irmão. Urubu, eu preparei, eu comprei uma ração para você, urubu. Olha, urubu. O urubu vai dizer, que comida ruim. Eu quero, cadê a minha carniça? Olha. Irmãos. Que tipo de frutos você tem produzido? Agora, irmãos, cada um tem liberdade de escolher a quem vai servir. Agora tem as consequências, viu? Vamos ver? 22, 23. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram, nós somos escravos de Deus, viu, irmãos? Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Essa vida de santidade vai nos levar para a vida eterna, viu, irmãos? Glória a Deus, viu? Aleluia. Agora, versículo bastante conhecido. O salário do pecado, qual é, irmãos? Mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que é salário? Quem recebe salário aqui? O que é salário, irmãos? É aquilo que recebemos pelo que trabalhamos, sim ou não? Você sabia que o pecado oferece salário? Oferece. Qual é o salário que ele oferece, irmãos? Olha, irmãos, pecado promete liberdade e escraviza a pessoa. Promete vida e entrega a morte. Quem serve ao pecado vai receber salário, vai ou não vai? Recebe, e vai receber direitinho, viu, meu irmão? Olha, o pecado ele paga direitinho, viu? E ele não atrasa um dia, viu? O pecado não atrasa um dia o salário. E ele paga tudo? Paga. E ele até bota a correção monetária, juros. É ou não é? Ele ainda te diz, eu estou te pagando com juros e correção monetária. Agora diz o texto que a vida eterna é uma dádiva. Vida eterna não é salário, viu, irmãos? Vida eterna é dádiva. O que é dádiva? O que é dádiva? Você recebeu uma dádiva de um irmão. É o que? Presente. Retribuição imerecida. Você lembra do filho pródigo? Saiu de casa pensando que ia achar o quê? Hein? Por que o filho pródigo saiu de casa, irmãos? Ele foi em busca de quê? Não, ele foi em busca de quê? Quando ele saiu de casa, ele foi em busca de quê? Liberdade. E encontrou o quê? Escravidão. Entendeu que na casa do Pai é que ele era verdadeiramente livre. Deus está dizendo nessa manhã, volte para a casa do Pai. Porque na casa do Pai você vai encontrar a verdadeira liberdade. O mundo aí, é escravidão. O mundo promete liberdade e te dá outra coisa.
A quem você está obedecendo? Quem é o Senhor da sua vida? Versículo 16. Pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado, que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceito por eles. Fica de pé, vamos orar? A escolha, irmãos, é sua, viu? É cada um de nós. Então, quem você vai escolher? A quem você vai servir? Você decide. A boa notícia é que nós não precisamos viver mais controlados pelo pecado, amém? Você sabia disso? Então você vai dar o seu grito de independência hoje, amém? Você vai dar o seu grito de independência. Você não precisa viver mais sendo controlado por esse pecado aí, seja ele qual for, viu, irmão? Eu não sei qual é o pecado que te controla, mas Deus está dizendo, olha, você pode ser liberto hoje. Liberto hoje. Se você não nasceu de novo ainda, peça, Senhor, eu quero nascer de novo. Eu não nasci. Eu estou na igreja, eu canto, eu dou oferta, mas eu não nasci de novo, porque eu vivo, a minha vida é a mesma da antes, né? Eu mentia antes, continuo mentindo hoje. Eu me prostituía antes, continuo me prostituindo hoje. Eu adulterava antes, mudou o quê, irmão? Mudou o quê? Vida cristã, irmãos, é uma vida de mudança, amém? Deus ressuscitou para nos dar uma nova vida. Glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. Eu não sou mais dominado por nada, né? Glória por pecado nenhum, glória a Deus. Irmãos, isso é vida de libertação, liberdade. É por isso que o crente tem que ser alegre, irmãos, amém? Eu não admito crente triste, irmão. O crente tem que ser alegre porque ele já foi liberto, né? Você não vive mais debaixo de jugo. Escravo é que vive triste. Não, irmãos, você já foi liberto. Jesus já morreu para te libertar do poder do pecado, irmão. Olha, dê seu grito de independência nessa manhã, né? Glória a Deus, irmãos. Então vamos orar, né? Se você não morreu, vai morrer hoje, amém, irmão? Tem que morrer hoje. Não vai sair ninguém vivo aqui hoje de manhã. Vou repetir, não vai sair ninguém vivo daqui hoje de manhã. Agora, tomara que o pessoal não pegue só essa minha palavra e coloque na internet, né? Aí vão dizer assim, rapaz, tem um pastor aí, lá em Salvador, que matou todo mundo no domingo de manhã, porque ele disse que não ia sair mais ninguém vivo. Amém, irmãos? Eu vou dizer de novo, não vai sair ninguém vivo aqui nessa manhã. Glória a Deus. Só vai sair daqui pessoas mortas para o pecado, mas vivas para Deus. Aleluia. Vamos orar, palmas para Jesus. Glória a Deus. Feche seus olhos. Aleluia. Fale com Deus. Senhor, eu quero verdadeiramente servir a Ti, Senhor. Ore ao Senhor. E se tem alguém aqui nessa manhã que ainda não é crente, você ainda não é crente, mas quer entregar a sua vida a Jesus, você quer ser liberto do poder do pecado, vem aqui na frente que eu vou orar por você. Se você quer ser liberto do poder do pecado, o pecado está te escravizando, você está com a vida totalmente defasada, mas você entendeu nessa manhã que Jesus Cristo tem poder de te libertar de todo o poder do pecado. Pode vir aqui na frente, enquanto estamos orando. A gente vai dizer que Jesus Cristo mudou o nosso viver. Aleluia. Essa é uma realidade, irmãos.
Glória a Deus. Pode vir aqui na frente. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Se Jesus Cristo mudou, meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente, cante. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Se diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Tudo agora. Mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Diferente hoje é o meu coração. Diferente. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Se diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Ele mudou. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz. É a luz que ilumina meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver. Aleluia. Jesus Cristo pode mudar o seu viver também. Se você quer isso, vem aqui na frente, a gente vai orar. Se você quer consagrar a sua vida a Deus, você não consagrou sua vida a Deus ainda, pode vir aqui na frente também, nós vamos orar. Já tem aqui uma pessoa, vem mais para frente aqui, a senhora. Venha mais para frente aqui, isso. Vamos orar por você, viu? Mas se tiver mais alguém, pode vir também nessa manhã, nós vamos orar. Pai, nós oramos agora, eu oro por essa vida que o Senhor conhece, ó Deus. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. Que o Senhor a abençoe, que o Senhor, Deus, esteja com ela, transformando, mudando. Faz aquilo que Ele apraz nessa vida, Pai.
ó, no nome de Jesus, e que as nossas vidas, ó Pai, sejam consagradas mais ao Senhor, ó Pai, que possamos ser crentes consagrados, aleluia, para a alegria do Senhor, que possamos deixar os nossos corpos serem usados pelo Teu Espírito Santo. Continua conosco nessa manhã, é a nossa oração, no nome de Jesus, amém, amém, amém. Palmas para Jesus, glória a Deus, aleluia.